Olá, vamos falar sobre a linguagem C. Esta pequena revisão foi construída com 3 partes, para não ficar muita coisa, e trata-se apenas de uma revisão. Evidentemente que existem coisas aqui que precisam ser revistas. Vamos em frente. Eu quero falar um pouco sobre a origem. A origem é muito interessante porque ela nos dá uma ideia das épocas, do tempo que aquilo existe, antes que a gente fique apenas contestando as coisas, a gente compreender que isso aqui está no mercado há muito tempo. Nós podemos até apresentar coisas novas e novidades, porém, tem que começar. Então, primeiro entender o que nós temos, beleza? Então, vamos nessa. Essa linguagem foi desenvolvida nos laboratórios da Bell. A Bell Corporation, nos Estados Unidos, é o maior centro de desenvolvimento tecnológico do momento. Eles vivem disto. A primeira versão escrita e que foi implantada foi feita por Dennis Ritchie. E a primeira comprovação de que isto funcionou corretamente foi a conversão do sistema operacional Unix, que foi construído em Assembly, para a nova linguagem C. Depois disto, em 1978, o primeiro livro sobre programação de linguagem C foi produzida por Dennis Ritchie de novo, que é o autor fundamental, mas trabalhando em dupla com Brian Kernighan. Esse livro é o best-seller da linguagem de programação em C. Depois disso, diversas versões de C foram criadas no mercado, porém elas tinham muita incompatibilidade. Isso significa que um programa escrito usando os códigos C para aquele determinado compilador não serviria para outro. Ele haveria rejeição de alguns comandos que teriam que ser reescritos. Para acabar com essas incompatibilidades, houve uma intervenção da ANSI, que é a American National Standards Institute, que padronizou a linguagem C no modo ANSI-C. Isso foi feito em 1983, portanto, 5 anos depois da publicação do livro do Dennis Ritchie. Veja, em 5 anos já haviam diversas versões de compilador C no mercado e que não eram compatíveis entre si. Hoje, todo compilador da linguagem C que responde à norma ANSI, ou seja, todos os comandos que pertencem à norma ANSI, se você quer fazer um programa em C para que ele possa ser compilado em qualquer compilador, desenvolva-o utilizando apenas as técnicas reservadas que estão na norma ANSI-C. As características da linguagem C, dentre outras, a mais importante, que pega mais os programadores, é não saber que ela é case sensitive, ou seja, ela consegue distinguir letras maiúsculas de minúsculas. Então, por exemplo, a variável casa com C maiúsculo vai ser diferente da variável denominada casa com C minúsculo. Muita atenção nisso daí. Os parâmetros serão separados por vírgula. Lembre-se que parâmetros falaremos mais tarde. Termina com um comando com ponto e vírgula. Nós temos que entender bem isso daí, porque outra opção que não seja o ponto e vírgula é com as chaves. Blocos de códigos podem ser delimitados por chaves, então aí eu não usaria o ponto e vírgula. Eu estaria colocando os comandos onde cada comando termina em ponto e vírgula e os demais estariam colocados dentro da chave, conforme a gente vai ver em algumas aplicações. O início é a abertura de chave e o final é o fechamento de chave. Vamos ver um exemplo para a gente entender um pouco melhor. Aqui você está vendo duas chaves, é só você observar nesta parte aqui. Aqui você tem uma chave e aqui você tem a outra. Sabe o que significa? Que este bloco de comandos começa aqui e acaba aqui. Só que isso aqui é o comando do while. Foi só um exemplo. Nós vamos voltar a ver isso daí no futuro. E aqui nós temos comandos dentro disso daí. E os comandos terminam com o ponto e vírgula. Pode observar, cada linha de comando termina com ponto e vírgula. E volto a repetir, não esqueça. É como uma receita de bolo. A primeira linha é do, depois abre, depois porte B igual a 0,23 hexadecimal,
depois port C igual a binário 0, depois abre chave while 1 ponto e vírgula. Tudo bem aí? Então vamos lá. Este é o início e este é o fim do bloco. Todos eles pertencem ao comando do. E aqui, no fim de cada comando que for executado, eu completo com ponto e vírgula. Se você pular isso aqui, dá erro de sintaxe, ele não compila. Pouca gente dá valor para o comentário, mas um software tem que ser documentado. Nada melhor do que o comentário. O comentário não gera código executável. Então você pode encher de comentários os programas que você cria. Os comentários servem como orientador para você saber o que está acontecendo com o seu programa. Se você tiver um comentário longo, às vezes a gente precisa fazer uma descrição que requer muita comentário. Então não cabe em uma linha. Então não tem problema. Você pode colocá-la desta forma, ó. Ele só considera o comentário acabado quando ele encontra asterisco barra. Então o comentário longo começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. Se você vai colocar um comentário em algum ponto do programa por alguma razão, é só colocar barra barra e o comentário que você quiser. E dentro do comentário você pode usar o português, pode acentuar, pode fazer o que você quiser, porque ele não vai gerar código. Outra coisa, o C é muito compacto. O que torna ele eficiente são as bibliotecas dele. Então o núcleo atende todo mundo, mas se você precisa de eu preciso de um sensor específico, eu preciso de uma biblioteca para este sensor. Porque a biblioteca é uma construção prévia. Como o nome sugere, é um arquivo que contém as informações que complementam o que eu estou desenvolvendo. Não é genérico. Se elas são externas e a programação em C exigir, você tem que trabalhar com a extensão .h, que vem da palavra header, que em inglês é cabeçalho. Além disto, nós temos aqui um exemplo que todos que usam C conhecem. O stdio.h é o Standard Input Output, é padrão de entrada e saída. Então, todas as funções que tratam com, vamos lembrar alguma aqui, scanf, printf, por exemplo, ou getchar, todas essas funções que acessam dispositivos de I/O, elas vão exigir que essa biblioteca esteja ativada. Alguns compiladores liberam o usuário disso. Como eles partem do princípio que você sempre vai usar, ele libera a biblioteca, mas não se empolgue. Isto aumenta o tamanho do teu programa. Normalmente, se é uma biblioteca adicional, ela vem precedida do comando cerquinha include, com o nome da biblioteca. Por exemplo, aqui o nosso nome é stdio. Se eu tivesse que liberar essa biblioteca numa programação em C geral, eu faria cerquinha include stdio.h dentro desse símbolo de maior e de menor. Função main. Primeiro o nome dela. A linha main significa que nós estamos definindo uma função cujo nome é main. Main em inglês é principal. Todos os programas em C têm que ter uma função main. E ela é a primeira função que vai ser executada em um programa. Então, vá se acostumando que o C tem uma visão muito matemática. Função matemática. Não se esqueça disso, é muito importante. Numa função você diz que y igual a f de x. O que você está dizendo? Que y é função de x. Isso é uma característica matemática. O C, tudo para ele é função. Por isso que ele aparece com os parênteses. Por isso que você não pode abrir mão do parêntese. Tipo de dados. Tipo de dado é o seguinte. Quando você vai utilizar um programa, você precisa dar nome para os lugares onde você pretende armazenar seus dados. Para poder fazer isso da forma correta, o C liberou um conjunto de tipos pré-criados. Vamos dar uma espiadinha neles. Olha, você tem o tipo bit, tem o tipo sbit, tem unsigned char, tem signed char. Ali o parêntese é pelo seguinte: se você quiser escrever unsigned char, beleza. Se você não quiser, escreva apenas char. Porque se você quiser signed char, sign é sinalizado. Dá uma observada aqui
que, por exemplo, neste char que você está vendo aqui, ó, observe que ele vai de 0 até 255, mas se você quiser ele sinalizado, então você vai trabalhar com ele de menos 128 até mais 127. E isso é muita diferença. Exemplo, quer dizer que um char suporta um valor 200, o número 200. Mas o sign de char só vai até 127. Então, na definição do tipo para sua variável, você deve se lembrar de consultar o que você pretende trabalhar. Por exemplo, se eu quisesse somar de 0 a 300, nem pensar. Não vai servir nem o char, nem o outro char, nem o chart int, nem o chart int de cá. O sign de int pode ser, o unsigned pode ser, enfim, qualquer uma que suporte um valor maior do que os 255. 256, por exemplo, teria que ser um inteiro, o int, por exemplo. São usuais. Os mais comuns. Estes eu estou sinalizando aqui, é só para você se lembrar, são os mais usuais, são os mais comuns. Tudo bem? Ok? Isso é comum. Não é que não use os outros, eu apenas estou dizendo que esses são os mais comuns de aparecerem em programas. Vocês vão observar isso no dia a dia e vão ver que são os tipos que mais se usa. Declaração de variável. Por que eu tenho que declarar uma variável? Tal como no imposto de renda, você tem que declarar para o governo de onde é que você tirou as coisas. Aqui também funciona da mesma forma. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa histórica para fazer um comentário. C é oriunda de uma faixa de data 1960, 1970, onde a tecnologia estava encontrando muito problema com desorganização dos programas existentes. Então começaram a aparecer programas como Módula 2, como Pascal e muitos outros, Ada, Lisp, que eram mais rigorosos com o tratamento dos dados, obrigando o usuário a organizar a sua estrutura de dados. São chamados programas estruturados. Na verdade, a estruturação ela é independente da linguagem, mas, por exemplo, se você for programar em Pascal, ele é muito mais rigoroso do que o BASIC. O BASIC permite que você, no meio da programação BASIC, diga que x é igual a 12. Você não falou quem é x, mas pode usar que ele aceita. Em Pascal você não consegue, em C você não consegue. Se você no meio do programa escrevesse x igual a 10, por exemplo, ele ia dizer para você quem é x. A menos que você tenha especificado quem é x, você não vai provavelmente poder utilizá-lo. Vamos lá então. Tem que ser declarado antes do uso. A maneira mais simples de se declarar variáveis é assim. O tipo dela, aqui é um daqueles tipos que nós acabamos de ver. Depois você dá o nome dela, o nome que você quiser. X, Y, nome 1, teste de andamento, o que você preferir. Cuidado! A nomenclatura de variáveis, por se tratar de um software importado, ele vem de fora, ele é inglês, não se permite acentuação gráfica em português, tais como A tilde, cedilha, E com agudo, E circunflexo e assim por diante. E nem espaço no meio do nome. Costuma-se utilizar, por exemplo, o underline. Por isso que eu estava mencionando que o nosso curso não é um curso de C, é uma revisão dos conceitos fundamentais. Se você precisar realmente estudar C, eu recomendo fortemente que você possa fazer um curso ou estudar em algum outro local desde o princípio, detalhe por detalhe. Ajuda muito. É que no nosso caso nós estamos fazendo isso para a área de programação com microcontroladores em automação industrial. Então nós temos no nosso curso já um momento onde alguém especificou essas coisas para vocês. Por exemplo, a questão do tipo. Então, o tipo e o nome. Se dois nomes têm o mesmo tipo, você pode colocar como está ali. Você pode separar os dois por uma vírgula. Isso significa que tanto o nome 1 quanto o nome 2 são do mesmo tipo. Vamos, por exemplo, aqui. Aqui dias é um inteiro, tem que ser dias com D maiúsculo. Float x e y, sabe o significado? Y e x são duas variáveis, dois nomes de variáveis, tá ok? E eles são floats.
Ou seja, são componentes que suportam números quebrados, que suportam números muito maiores do que 65.535, que é o caso do int. Uma coisa que se pode fazer também é colocar um valor inicial numa variável logo no momento da declaração. Por exemplo, número é char, portanto, ele é um byte, portanto, ele suporta qualquer valor entre 0 e 255. E aqui eu estou começando ela com 12. Aqui vai um alerta para os programadores que estão começando. Se, quando você define uma variável, ele não atribui nenhum valor inicial para ela. E nunca presuma que você acabou de declarar uma variável que ela vai valer 0. Sinto muito. Não funciona assim. Você está apenas atribuindo um nome para uma área da memória do processador. Significa que ali dentro você tem uma área de memória que vai guardar dados. Ora, pode ser que tenha alguma coisa lá, algum lixo, por exemplo, e ele consideraria esse valor o valor da sua variável. Se você quiser que ela comece com 0, seria assim. O tipo, o nome dela, igual a 0. Isso é garantia de que ela começa com 0. Agora eu vou falar um pouco do tipo char ou byte. Nós temos os dois. Eles são números que guardam valores de 0 a 255. E o detalhe interessante, vou comentar mais um pouquinho sobre o void. Se eu quero guardar uma letra, por exemplo, a letra A ou a letra B, como que eu devo proceder? Eu tenho que colocar ele entre apóstrofe. Apóstrofe, eu quero que você tome um cuidado muito grande, porque tem muita gente que confunde esse símbolo de apóstrofe que você está vendo aqui com o acento agudo que tem nos teclados em português. Quando for assim, não se esqueça, só para informação. Na tecla que contém o símbolo da aspa, também está presente o símbolo do apóstrofe, na tecla. Acabei de falar que o char também guarda valores numéricos inteiros de 1 byte, 8 bit. E o void? Então, o void é tipo vazio, ou como nós chamamos, um tipo sem tipo. Mais uma vez eu peço um pouco de paciência, porque eu vou ter que explicar ele um pouquinho mais para frente, provavelmente na nossa terceira aula de C. Como nós falamos, esse curso de revisão, ele é feito em 3 capítulos. Então, na parte terceira, a gente vai voltar a falar com mais detalhes. Void não é a declaração de um nome para um espaço de memória. Ele tem uma função muito importante que nós vamos ver. Escopo. Escopo, para mim, é as características mais importantes das variáveis sobre a colocação dela. Posso largar qualquer variável em qualquer lugar? Não, não pode. Preste atenção no que eu vou falar. Tem 3 lugares clássicos para nós declararmos variáveis, e vocês vão perceber isso nos exemplos e nas aplicações. Primeiro, quando ela estiver fora de todas as funções do programa, então lá no topo do programa, antes do main, ela é chamada variável global. Sabe o significado? É que tudo que vier abaixo daquela linha pode se utilizar daquela variável. Ele contém o mesmo endereço de memória. Você pode colocar também no início de um bloco. Então, toda vez que você abrir um bloco, você pode declarar uma variável ali dentro. Mas observe, ela só tem valor no bloco a qual elas são declaradas. Se você precisar dela fora daquilo, você não vai conseguir acessar essa variável. E a terceira é na lista de parâmetros de uma função. Repito, função vai ser vista na aula 3. Não se preocupe, a gente chega lá. De qualquer forma, se ela estiver na lista de parâmetros de uma função, ela será considerada como declaração e tem mais. Só a função conhece aquela variável. Vamos começar com alguns exemplos. Vamos então a mais um exemplo. Aqui você pode observar também um programa onde algumas coisas vão ser destacadas. Vamos lá então. Primeiro aqui está o corpo do programa principal dentro do main. Observe a presença do void lá que nós vamos apresentar futuramente para que signifique isso aí. Se isto é uma receita de bolo, o topo da lista está lá em cima, int contador. Linha por linha vai ser executada a ordem que ali estiver. Então, ali existe uma variável inteira chamada contador,
a primeira linha, consequentemente, todo mundo que vier abaixo dela poderá se utilizar desta variável. Eu quero que você note bem aqui embaixo, ok? Bem aqui embaixo, tá? Quero que você note que contador aqui está adequado para o contador lá de cima. Continuando. Aqui dentro nós temos uma situação diferente. Aqui você pode ver que eu tenho a abertura da chave do main e aqui eu tenho fechamento. Ora, uma variável declarada dentro destas chaves só pertence ao que estiver aqui dentro. Então, todos os comandos aqui dentro que forem utilizar condição, sem problemas. Porém, fora daqui, ele não é reconhecido. Condição aqui não foi utilizada em ninguém, tudo bem, mas ela pertence exclusivamente ao que estiver aqui dentro. Aqui em cima nós temos aquilo que eu falava, onde você tem uma declaração como parâmetro, porque cálculo é o nome da função. Aqui dentro você tem o parâmetro da função, e no parâmetro você está declarando. Então, esta variável j é local à função cálculo, que aparece aqui embaixo. Observe que ela está aqui de volta. Aqui o que mais me chama a atenção, nós vamos falar depois, porque quando ela está colocada aqui, ela é chamada protótipo da função, e ela de fato está aqui embaixo. O protótipo e a sua respectiva função. Então, quando ele passou por esta linha no instante da compilação, ele identificou que existe uma função inteira chamada cálculo que recebe uma variável para processar. Mas essa função não está aqui, isso é o protótipo dela. Efetivamente, ela está aqui embaixo. Tudo bem? Eu quero que você note uma coisa aqui que eu provavelmente volte a repetir mais para frente, mas é válido. Eu quero que você note principalmente esta linha aqui, em comparação com esta linha daqui. Eu quero que você observe que aqui tem um ponto e vírgula. É a única diferença entre esta e esta é o ponto e vírgula no final. Porque aqui você tem a primeira linha da função apenas para que o compilador reconheça que ela existe. Porque de fato ela vai ser construída depois do main. Outra coisa que você precisa saber é distinguir atribuição de funções de comparação. Vamos por partes. Atribuição. Atribuição é o processo pelo qual nós carregamos um determinado valor em uma variável. Por exemplo, aqui estou colocando a letra D maiúscula dentro de uma variável chamada ch. Aqui estou colocando 23.5, é um número fracionário, 0,5 decimal, dentro de uma variável x. Isso já especifica algumas coisas interessantes. Por exemplo, por conta desta função, posso afirmar para você que ch, com C maiúsculo, é uma variável que deve ser do tipo char, porque ele está recebendo um caractere, enquanto que x é um float, pelo menos um float. É a menor declaração de tipo de variável que suporta um número quebrado. Observe o ponto decimal, porque nós estamos muito acostumados na nossa contabilidade a trabalhar com vírgulas. É interessante, mas se você pega uma calculadora, por exemplo, se ela tiver a vírgula, com certeza não serve para você digitar um número quebrado. Nós usamos o ponto decimal. Aqui outros exemplos. Porque aqui é uma atribuição direta. Nesse caso aqui é uma atribuição direta, aqui não. Aqui você está fazendo uma operação, você está pegando uma variável dias, que provavelmente não existe meio-dia. São um número de dias inteiros, 10, 15, 20, 30, e dividindo por 365.25. Isso aqui é a duração completa dos dias de um ano, 365 e um quarto. Então, anos provavelmente deverá ser declarado como um número quebrado, pode ser um float, por exemplo. Dias deve ser inteiro e esse número só poderia ser armazenado dentro de um cara com números quebrados. No caso, um float. O double também serve. Aqui é outra coisa. Existe uma variável chamada vetor que nós ainda não estudamos, que ela tem um nome que se chama str e que ele tem várias posições dentro dele. Então aí o que se faz? Guarda-se um caractere numa determinada posição dele. Aguarde.
O estudo de vetores está no terceiro vídeo. Vou falar também sobre a função if, se, o que significa decisão. Até aqui nós fizemos, não sei se você conseguiu se aperceber disso, mas nós só fizemos processamento. Aqui estou dando capacidade de decisão. Esta é a questão que eu havia mencionado sobre as condicionais. Condicionais é o seguinte, por exemplo, se x for diferente de 3, ou seja, o conteúdo de x for diferente de 3, faça alguma coisa. Se o conteúdo de x for maior do que 10 ou maior do que y, faça outra coisa. Então, eu estou atribuindo para o sistema o poder de decisão, utilizando para isso a função if, que em inglês é se. Então, se a condição for satisfeita, estes comandos que estão entre as chaves serão executados. Por outro lado, ele tem uma outra forma, que é esta que eu estou mostrando aqui. Esta aqui é um pouco diferente, porque se a condição for satisfeita, ele vai executar os comandos 1. Por outro lado, se a condição não for satisfeita, ele vai executar os comandos 2. Então, observe que tudo depende da condição. Condição verdadeira, faço isto. Condição falsa, faço isto. Portanto, o else é uma parte do comando que é uma opção do comando if. Aqui nós podemos ver isso através de um exemplo. Fica legal através de um exemplo. Então vamos ver. Aqui nós temos alguns ifs, ó. Tem um aqui e tem um outro aqui. Vamos detalhar bastante coisa aqui em cima. Você notou a presença desses espaços aqui que está em amarelo? Isso se chama indentação. O compilador C, ele não nota nada disto. Mas não se esqueça que quem vai analisar o procedimento de um programa é um analista humano. Consequentemente, ele não enxerga isso daí como uma máquina. Então, a organização impressa ajuda muito a identificar erros. Então, como você pode ver, aqui você tem o main e aqui você tem o início do main. Se você olhar aqui embaixo, aqui está o fechamento. Eu quero que você observe que entre o início e o fechamento, não tem nada aqui, só espaço. Isto acontece aqui também no if. Tá vendo? Esta é a condicional verdadeira. Então aqui não tem nada, é espaço. Da mesma forma, a função else, quer dizer, se a condição não for satisfeita, ele vai executar o que tem aqui embaixo. Observe que aqui também a gente não tem nada. Você não pode colocar nada na coluna onde tem a abertura e o fechamento. Isso facilita a visualização de uma forma incrível. Nesse primeiro if que nós estamos tomando aqui, estou falando assim. Se o num for maior do que 10, atribua 1 para o bit 1 do porte B. Não esqueça que isso aqui é para microcontrolador. Nós estamos estudando isso para aplicar no Atmega 328P, utilizando o micro C para trabalhar com isso daí. Agora aqui voltando, nós temos o outro if. É aquele if composto que eu falei para vocês. Nós temos aqui a parte de cima, que é o if inicial, e depois nós temos aqui embaixo o que fazer se a condição num não for igual a 10. Num igual a 10, faz isso aqui. Num não for igual a 10, vai fazer o que está aqui embaixo. É assim que ele trabalha. O que colocar dentro das condicionais são justamente os comparativos. Eu quero mostrar, acabei de mostrar. Eu falei, se num igual a 10, por que tem que ser igual a 10? Por que não pode ser igual? Porque o igual já foi definido anteriormente, o igual serve para a atribuição. Diferente é feito desta forma, exclamação igual. Se for maior é assim, se for menor é assim. Se for maior igual, se for menor igual. Essas são os sinais de comparação que nós poderemos colocar, que são o fornecedor da condição daquela operação if. Fora isso, para conclusão, nós temos os operadores lógicos e os aritméticos. Os lógicos é o AND, OR, NOT, XOR, inversor, deslocamentos de bit à direita e à esquerda.
Mas nós temos também os operadores aritméticos. Mais, menos, vezes, divisão, porcentagem. A porcentagem não é a porcentagem que você está imaginando. Tem uma operação chamada resto da divisão. Exemplo, 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Se eu mandasse fazer 3, olha que absurdo, hein? Esta operação aqui, ó. 3 porcentagem 2, o resultado dessa operação vai ser 1. Nossa, que loucura, não. 3, faça a conta como a gente aprende no ginásio. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 sobra 1. Não dá mais para dividir, acabou a divisão. O resto dessa divisão é 1. O incremento e o pós-incremento que ao longo das apresentações nós vamos mostrar para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos, a gente se vê. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima, onde vamos continuar o nosso trabalho.